dia, irmãos, bom dia, igreja, bom dia, amada e querida classe de nível especial. É com muita alegria que estamos juntos novamente nessa manhã de domingo em nossa escola bíblica dominical. Quero agradecer o convite feito pelo nosso irmão Daniel, cumprimento o irmão com um grande abraço, e todas as famílias também, pastor Simval, sua amada esposa, missionária Toinha. Deus os abençoe mais e mais nessa manhã de domingo, bem como toda PIBAC, toda a família PIBAC, Primeira Igreja Batista em Águas Claras. Bom, fui convidado pelo irmão Daniel para dar aula de abertura do tema da nova lição que os irmãos vão estar estudando, né? Meus filhos, meus discípulos. E a lição de hoje tem como tema Filhos como herança do Senhor. E o texto base é o Salmo 127. Então, convido os irmãos a abrirem aí a sua Bíblia nesse Salmo. Vamos estar meditando juntos no Salmo 127. Eu gostaria, inclusive, irmãos, ele deixa como base o 127, mas eu gostaria de ler também já o 128, porque no decorrer da lição ele vai mencionar o Salmo 128. Até porque esses dois salmos, irmãos, eles são salmos de Salomão e eles são uma sequência. Muitas vezes nós meditamos apenas no Salmo 127, mas ele é uma sequência. Ele vai estar falando da família, da importância de termos o Senhor, aquele que criou a família, edificando a família, abençoando lá do início do casamento até o final, irmãos, até o momento em que os filhos são enviados e começam a dar frutos, de tudo aquilo que eles aprenderam com seus pais. Então vamos estar meditando no Salmo 127 nesse momento e em sequência já vou ler também o Salmo 128. Assim diz a palavra de Deus: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Agora o Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como o rebento da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida e veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Vamos orar ao Senhor, irmãos, antes de estarmos meditando nesse texto e também no estudo dessa manhã. Oremos ao Senhor. Obrigado, Deus, pela tua palavra. A tua palavra que nos edifica, que nos ensina, que nos dá a direção. E que nesse momento, através da tua palavra, do Espírito Santo do Senhor, a sua igreja, os irmãos que agora participam da Escola Bíblica Dominical estejam sendo edificados, as famílias estejam sendo edificadas. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, a família é uma instituição divina. Foi o Senhor quem criou a família. A família não foi criada por mim, a família não foi criada pela ciência, a família não foi criada por nenhuma ONG, não foi criada pelo homem, não foi criada por nenhuma sociedade. A família foi criada por Deus. O Senhor, nosso Deus, é o Senhor da família. Se Ele é o Senhor da família, como diz a palavra de Deus lá no livro de Gênesis, irmãos, então nada melhor do que termos Ele edificando o nosso lar, edificando a nossa família. Pois como vemos lá no livro de Gênesis, quem foi que criou o homem? Quem foi que criou a mulher? Não foi o Senhor Deus? Primeiro ele fez o homem, está lá no livro de Gênesis, capítulo de número 1, nós vamos encontrar
esse texto da palavra de Deus que fala da criação, né, do homem, onde nós aprendemos que Deus criou o homem e juntamente com o homem o Senhor criou também quem? A mulher. Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 27 diz assim: criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. No capítulo 2, versículo de número 18, diz assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Ah, irmãos, como é claro, né? Como é clara a palavra de Deus. Vemos claramente que o Senhor é o criador da família. Foi o Senhor quem criou o homem, criou a mulher e os uniu para formar ali uma família, ambos serem uma só carne e multiplicarem e encherem a terra com seus filhos e os filhos dos seus filhos. Então, irmãos, se queremos ter uma família abençoada, se queremos ter filhos abençoados, como devemos começar a nossa família? Na edificação do Senhor, no Senhor, pelo Senhor e para o Senhor. Voltando agora para o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Ou seja, quem é que edifica o lar? Quem é que constrói um lar? O Senhor, irmãos. Há tanta preocupação hoje, principalmente dos jovens, né, que pensam em casar ou que são recém-casados, com relação à família, como conduzir a família, com tanta maldade, com tanta violência, com tanta coisa ocorrendo no mundo lá fora. Mas, irmãos, se nós temos o Senhor como aquele que está edificando a nossa casa, como aquele que está edificando o nosso lar, como aquele que está edificando a nossa família, nós podemos descansar, nós podemos confiar. Certos, irmãos, que nós venceremos tudo isso. Sempre foi assim desde o princípio que o homem caiu e foi lançado para fora do jardim de Deus, né, irmãos? A maldade, né, passou a habitar no coração do homem, passou a habitar nesse mundo. Mas quando nós temos o Senhor, como aquele que edifica o nosso lar, aquele que edifica a nossa casa, nós podemos descansar. Ele não apenas edifica o lar, irmãos, para nos abençoar, mas ele também traz segurança à família. Diz o texto, né, se o Senhor não edificar, em vão trabalhos que edificam. Ou seja, o nosso esforço será em vão se nós não tivermos o Senhor edificando. Segundo, segurança. Quem é que dá segurança ao lar? O Senhor, a família, o Senhor. O texto é claro: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E muitas vezes nós dizemos: está tão perigoso hoje, né? É diferente do passado. Quem disse que no passado também não foi perigoso? Hoje, pelo contrário, nós temos muito mais recursos, nós temos uma ciência muito mais desenvolvida, nós temos hospitais que nossos pais no passado não tinham, né? Temos tratamentos que no passado não existiam. Então, será que no passado realmente era melhor do que hoje? A maldade, irmãos, ela sempre existiu, e muitas vezes por causa de quem? Por causa do homem, né? Que se afasta de Deus, do caminho de Deus. Então, irmãos, o lar, quando edificado pelo Senhor, é um lar abençoado, e o nosso esforço é em vão se nós afastarmos o Senhor dessa construção, dessa edificação. Segundo, é o Senhor que dá segurança também ao lar. E terceiro, é o Senhor quem sustenta. Olha o que ele diz no versículo 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. O texto não está dizendo que é para a gente só ficar dormindo, né, e não trabalhar, não. Mas o texto está dizendo que nós podemos descansar, confiar no Senhor, porque Ele, através do trabalho de suas mãos, você faz a sua parte, eu faço a minha parte, nós trabalhamos, mas o Senhor vai lá e abençoa o seu esforço, o Senhor abençoa o seu trabalho. Por quê? Porque você tem Ele em primeiro lugar na sua casa, você tem Ele na edificação do seu lar.
Então ele está ali, enquanto você dorme, aquilo que você plantou, olha, está sendo lá cuidado pelo Senhor, e daqui a pouco vai crescer e vai dar frutos. Por quê? Porque o Senhor é a base do seu lar, o Senhor é o alicerce da sua casa. Você edifica a sua casa na palavra de Deus, como diz lá no Sermão do Monte, o Senhor em Mateus capítulo 17, todo aquele que ouve a minha palavra e a pratica, é como aquele homem que edificou a sua casa sobre a rocha, né? Aí veio a tempestade, veio aí os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu. Por quê? Porque ela foi edificada na rocha, ela foi edificada na palavra de Deus. Então, quando o Senhor, irmãos, está no nosso lar edificando, Ele é o primeiro, como diz lá Mateus capítulo 6, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando o Senhor é o primeiro da sua casa, Ele é o construtor da sua casa, pode ter certeza, amados irmãos, que o Senhor está guardando, que o Senhor está providenciando, como diz lá na oração do Pai Nosso que está no céu, né? Aí vai ter aquele momento da oração, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Inútil vos será levantar de madrugada, porque muitas vezes nós como pais ficamos tão preocupados e acordamos cedo e dormimos tarde e não temos tempo para conversar com nossos filhos, não temos tempo com o nosso cônjuge, é uma agitação, começamos até a ganhar dinheiro, muitas das vezes, passamos até a ter bens materiais de melhor qualidade, conseguimos até dar os melhores estudos para os nossos filhos, mas o Senhor não tem sido o primeiro no nosso lar, não temos feito as coisas como a palavra de Deus nos ordena a fazer. Não temos meditado com nossos filhos na palavra de Deus. Não temos ensinado a palavra de Deus como o Senhor assim nos ensina a fazer. Ensina a criança o caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará deles. Não temos assentado à roda da mesa com os nossos filhos. Irmãos, certamente receberemos as consequências. Então não é o muito dinheiro que vai fazer do seu lar um lar abençoado. Não é a melhor escola que vai fazer do seu lar um lar abençoado. Não, não é. O que faz do nosso lar um lar abençoado, um lar seguro, um lar onde o Senhor habita com as suas providências, é ter o Senhor Deus em primeiro lugar. E a pergunta que eu faço, o Senhor é o primeiro no seu lar? É o primeiro no seu casamento? E aí, irmãos, quando assim fazemos, aí vem aí a outra parte do Salmo, herança do Senhor são os filhos, chegam os filhos. Então o casal ali, ele se planeja para casar e ele coloca Deus em primeiro lugar. Eu, você e Deus, Deus a nossa base, Deus o nosso alicerce, Deus edificando o nosso casamento, né? Deus nos sustentando, Deus nos guardando de todo mal, Deus em primeiro nessa casa. Aí o Senhor vai e dá da herança dele a esse casal. O Senhor dá galardão a você, mulher, como ele vai dizer no versículo 3, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. É isso que nossos filhos são, herança do Senhor, são bênçãos, são presente de Deus. É recompensa, irmãos, por ter o Senhor na nossa casa, por ter o Senhor edificando, em primeiro lugar no nosso lar. Então, se você tem Deus no seu casamento, o Senhor é o primeiro do seu lar, entre vocês, você não precisa ter medo de ter filhos, são bênçãos, você não precisa ficar preocupado porque você tem Deus guardando de todo mal, você tem Deus sustentando, Deus providenciando, e agora Deus dá filhos, porque essa é a vontade de Deus, sempre foi desde o princípio. Nós vamos ver lá no início, que o Senhor ordenou, né, a Adão e Eva que eles se multiplicassem, que eles enchessem a terra. O Senhor não sabia, né, que eles haveriam de pecar? O Senhor sabia, mas essa foi a ordem de Deus. Nós vamos ver que depois que Deus destrói, né, a terra com o dilúvio, nós vamos ver isso. Lá em Gênesis também, no capítulo de número 9, quando vem o dilúvio sobre a terra, porque a maldade havia tomado conta do coração do homem, e fica somente a família de Noé, olha o que o Senhor vai dizer para Noé e seus filhos, capítulo de número 9 de Gênesis, versículo de número 1, abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Irmãos, o Senhor havia acabado de destruir a terra por causa da maldade,
E agora ele vai dar uma ordem, né, ali à família de Noé: enchei a terra, multiplicai-vos. E Deus não sabia que eles iam voltar a pecar? Deus sabia. Nós já vamos ver já aqui no capítulo 11, né, lá Babel, quando o homem decide, né, ir até o Senhor da maneira dele, é quando o Senhor separa o homem, né, em várias línguas, em vários idiomas, né, sobre a face da terra, porque o homem estava na sua rebeldia. Nós vamos ver Deus destruindo Sodoma e Gomorra, mas não é por causa disso, irmãos, que o Senhor vai mudar a sua palavra. A palavra do Senhor é para que o homem e a mulher se tornassem uma só carne através do casamento, né? E se multiplicassem. É assim que o Senhor planejou e é assim que deve ser. E é assim que eu e você, como crente, devemos obedecer. Então, a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. E presente, irmãos, quanto mais presentes abençoados, não se rejeita. E presentes ainda da parte do Senhor, mas infelizmente, muitos na geração de hoje têm dito não a esse presente. Já um grupo bem grande, decidido em nossos dias a não ter filhos. Saiba que essa não é a vontade de Deus para a sua vida. E ele continua: como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Olha a comparação que ele faz aqui na família. Os filhos são como flechas na mão de um guerreiro. Sim, os filhos da mocidade. Saiba, pai e mãe, que nós envelhecemos, né? Os anos se passam, né? E nossos filhos vão crescendo. Quando eles já se tornam jovens, nós já estamos mais cansados. Quando eles se tornam adultos, nós já entramos num processo aí de envelhecimento. E diz o texto que eles são como flechas na mão do guerreiro. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. O que significa isso? Proteção, isso. Proteção para a família. Os filhos são proteção para aquela casa, proteção para os pais. Esse lar que foi edificado no Senhor, tendo o Senhor em primeiro lugar, edificando essa casa, dando a segurança a esse lar, sustentando esse lar, que deu da sua herança a esse lar. Irmãos, pode ter certeza que a palavra de Deus se cumpre, ela é uma sequência, né? E esses filhos agora são como flechas na mão do guerreiro, eles são bênção para a sua vida. Por isso você, pai, né, você, mãe, saiba que seus filhos são bênçãos, jamais murmure, né? São bênçãos de Deus para a sua vida. E você que é casal, né, que está decidido a não ter filho ou que não quer ter filho, saiba que você está rejeitando uma grande bênção da parte do Senhor para um momento agora que vocês são jovens e para o futuro. Basta confiar no Senhor, basta ter o Senhor como alicerce da sua casa e temer ao Senhor. Pode ver que depois no Salmo 128, ele vai continuar falando da família, dizendo assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ele está falando aqui agora, irmãos, daquela família que teme, que o pai teme ao Senhor, que a mulher teme ao Senhor, que os filhos temem ao Senhor. Ou seja, o Senhor é a base, é o alicerce dessa casa. Essa família foi ensinada no caminho do Senhor e essa família teme ao Senhor. Olha só as consequências: do trabalho de tuas mãos comerás, comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Por quê? Porque o Senhor está edificando, né? Você não colocou o Senhor em primeiro lugar? Então o Senhor está edificando o trabalho de tuas mãos, com toda crise, com todo esse problema, jamais vai faltar o pão na sua mesa. O Senhor é o provedor. Enquanto você dorme, descansa. Por que viver tão ansioso? Irmãos, há casais hoje tão cheios de ansiedade, há famílias onde a ansiedade mora ali dentro e nós passamos isso para os nossos filhos e fica um lar enfermo. Olha o que o texto diz: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem, tudo te irá bem, porque é o Senhor que está edificando a tua casa. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Eu não sei se você já entrou num parreiral frutífero, naquela videira linda. O que isso simboliza, irmãos? Simboliza, irmãos, produtividade, fertilidade, simboliza alegria, irmãos. Alegria, simboliza bênção. Assim será a tua esposa, onde o Senhor se faz presente em primeiro lugar. E olha como serão os seus filhos.
Ele continua: teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. O que significa isso, ser rebento da oliveira, a roda da tua mesa? Rebento, irmãos, são os brotos da oliveira. Os brotos da oliveira que reproduzem crescendo longe da raiz principal. Assim são nossos filhos. Isso. Eles vão crescendo, irmãos. Eles vão crescendo e vão dando seus frutos. Assim, irmãos, são nossos filhos quando o Senhor está edificando a nossa casa. Às vezes a gente está tão preocupado. O mundo é violento, o mundo é isso, é doença, é aquilo outro. Mas, irmãos, a nossa família está nas mãos do Senhor. E quando a nossa família está nas mãos do Senhor, o Senhor está edificando e nós tememos ao Senhor, o Senhor providencia o seu pão, o Senhor providencia a nossa segurança e o Senhor providencia o cuidado de nossos filhos, que são como rebentos da oliveira, que eles continuam, é a continuação da família. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. No caso aqui, Jerusalém é a cidade dele. No nosso caso, a prosperidade na nossa casa, na nossa cidade, na nossa família. Famílias abençoadas, irmão, sociedade abençoada, igreja abençoada. Por quê? Porque é uma família que teme ao Senhor. Porque é uma família que tem o Senhor presente, edificando, sustentando, protegendo. Ele continua: o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, e veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Olha que bênção, irmãos, filhos de teus filhos. Então, se nós tomarmos a decisão de não termos filhos, nós não veremos essas bênçãos do Senhor. Então, não foi isso que Deus estabeleceu. Então, é a vontade de Deus que tenhamos filhos. Porém, nunca esqueça, irmãos, para que um lar seja abençoado, o Senhor, nosso Deus, é que tem que estar edificando esse lar. E não nós. Nós temos a nossa parte, lógico. Nós obedecemos a palavra de Deus, nos unimos, nos casamos, como a palavra de Deus assim nos ensina. E agora entramos na lição, irmãos. A lição começa aqui falando dessa união, porque nós vivemos num contexto aí, irmãos, que está tentando mudar isso, né? Então, olha só o que diz a revista. Essa lição nova, né, para as nossas vidas. No começo desta revista sobre pais e filhos, é bom lembrar o plano de Deus para a família. No início, Deus criou um homem e uma mulher, e do relacionamento conjugal deles nasceram seus filhos, assim formando a primeira família. Jesus Cristo reiterou esse princípio ao perguntar aos fariseus: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Por essa causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, o que é uma família no padrão bíblico, no padrão de Deus? Um homem e uma mulher. Isso é família. Nós vimos aí nesses dias, no Dia dos Pais, né, irmãos, uma afronta a Deus, né? Uma grande rede aí de cosmético colocar como símbolo de pai uma pessoa que nem é homem. Ou seja, ela quis ser homem, ela quis tomar a decisão, né, pelos seus desejos, de ser homem, né? Mas isso é o homem vivendo de acordo com a sua vontade. Não é o homem querendo viver de acordo com a vontade de Deus. É o homem desprezando os ensinos de Deus. E sabe quem agiu assim, irmãos? Caim. Lembra lá de Caim, a oferta que Caim ofereceu ao Senhor e Deus não aceitou? Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a oferta de Caim. Por quê? Porque Caim queria fazer a oferta do jeito dele, do jeito que ele achava que tinha que ser. E não é do nosso jeito, irmãos, é do jeito do Senhor. É do jeito que o Senhor estabeleceu, assim devemos fazer. E o Senhor vai, repreende a Caim e fala para que ele se arrependesse, que ele dominasse aquele desejo do coração dele. O Senhor vai perguntar a ele: por que estás irado, Caim? Domina isso aí, né? Porque não é melhor praticar o bem, não é isso que está lá? Se você for lá, vamos lá para o capítulo de número 4 de Gênesis, né? Para que a gente possa entender melhor o texto, porque isso traz um ensino profundo para as nossas vidas. Olha o que está em Gênesis, capítulo de número 4, quando Caim vai se rebelar contra o Senhor. Ó, ele vai apresentar a oferta que não vai agradar a Deus. Então o Senhor vai falar assim para ele:
Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? Ele ficou irado porque Deus não se agradou da oferta dele. E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Irmãos, Caim, mesmo sendo admoestado pelo Senhor, ele não quis ouvir o Senhor. Em vez dele se arrepender, pedir perdão a Deus e apresentar a oferta no padrão de Deus, ele fica mais irado, com mais raiva ainda. E aí ele ficou com raiva daquele que estava fazendo a coisa certa, que era o seu irmão, Abel. Abel apresentou a oferta certa, agradou ao Senhor, ele ficou com raiva. Ele foi lá em rebeldia ao Senhor e matou o seu irmão. Ou seja, um pecado chamando o outro pecado. Então, irmãos, quando nós dizemos não para a vontade de Deus, irmãos, quando nós nos rebelamos contra o Senhor, irmãos, nós sofremos. E foi isso que Caim fez. E o Senhor vai discipliná-lo, o Senhor vai corrigi-lo. Então, irmãos, quando nós tomamos decisões, seguir por caminho, escolhas, que não são a vontade de Deus, certamente vamos sofrer. Então, isso que nós estamos vendo, famílias, a própria lei dos homens, colocando nas suas leis, não é só no nosso país não, outros países também espalhados pelo mundo, dizendo que homem com homem também é família e mulher com mulher também é família. Irmãos, pela palavra de Deus, isso não é família. Não foi isso que Deus estabeleceu. Lembra o povo de Sodoma e Gomorra? Eles preferiram viver daquele jeito na sodomia. E qual foi a consequência? Fogo caiu do céu e os consumiu. Vamos colocar um pouquinho antes, lá no dilúvio. O homem optou pela maldade e Deus foi lá e os destruiu. Nosso Deus é Deus de misericórdia. É Deus gracioso e misericordioso. Ele dá tempo para o homem se arrepender. E Ele tem dado tempo. Ele tem dado tempo para a nossa geração dos dias de hoje se arrepender. Mas parece que ela não quer se arrepender, a ponto de criarem leis estabelecendo isso. Irmãos, essa afronta, em primeiro lugar, é contra o Senhor, aquele que estabeleceu a família. Então, família, irmãos, no padrão divino, é um homem e uma mulher. Isso é família. Outro desejo, fora esse, irmãos, como essas aberrações que temos visto, como quando estudamos Romanos, que o homem mudou o modo natural de ser, da sua natureza, preferindo homem com homem, mulher com mulher, cometendo torpeza. E lá no final do capítulo 1 ele vai dizer, mesmo sabendo que são passíveis de morte, e não somente de morte, não somente fazem, mas aprovam aqueles que assim agem. Então, irmãos, a sentença para esses, se eles não se arrependerem, é a morte. Mas nós, que conhecemos a Deus, conhecemos a palavra de Deus e temos o Senhor em primeiro lugar na nossa família, então nós seguimos o padrão de Deus, porque aqueles que amam a Deus, obedecem, guardam os seus mandamentos. Não é isso que Jesus diz? Aqueles que me amam, guardam os seus mandamentos. Então, amados irmãos, amada igreja, escola abençoada, essa classe eu sei que é uma classe muito abençoada e ela já tem esse conhecimento, o pastor aqui só está fortalecendo ainda mais, porque eu sei que os irmãos são muito bem discipulados e ensinados com relação a isso, mas só para fortalecer, família é um homem e uma mulher que se tornam uma só carne, e do tempo de Deus, o que vai ocorrer? Eles vão gerar filhos. E aí, irmãos, vem os filhos, a herança do Senhor, o galardão do Senhor para nos abençoar. Mas a lição vai destacar aqui. Há muitos, nos dias de hoje, há muitos casais jovens que não querem ter filhos, não querem. Eu já conheci casais crentes, já decididos, que não querem ter filhos. Saibam de uma coisa, que essa é uma decisão sua. Pode ter certeza que não vem da parte do Senhor. Porque dentro da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, o desejo do Senhor é que nós tenhamos filhos. A não ser naqueles casos onde o casal realmente é impossibilitado por uma questão de saúde, um problema que eles têm e tem que procurar um tratamento, um médico, e mesmo procurando, fazendo de tudo,
não conseguem ter filhos, e mesmo assim, orando ao Senhor, nós temos visto muitos milagres, como vemos na palavra de Deus, né? Mulheres que eram estéreis e Deus concedeu a elas filhos. Temos o caso de Ana aí, que clamou ao Senhor, que se derramou diante do Senhor e viu o milagre do Senhor. Nós temos o caso de Sara, né? E tantas outras mulheres de Deus, né, irmãos, que não podiam ter filhos e o Senhor concedeu a ela filhos. O nosso Deus é Deus de milagre, porque esta é a vontade de Deus para você, casal, que nós tenhamos filhos. E há algumas desculpas, né? Aí quais são as desculpas? O autor da lição aqui vai destacar. Primeira, alguns acham que o mundo é um caos. Mas a pergunta que eu faço aos irmãos é: irmãos, quando é que não foi? Não é mesmo? Eu falei aqui no início, depois do dilúvio, né? O que houve? O Senhor fala para a família de Noé ali, para os seus filhos: multiplicai-vos, enchei a terra, antes do dilúvio e depois do dilúvio. Porque essa é a vontade de Deus, é a maneira que Deus estabeleceu, né? A maneira que Deus estabeleceu o seu plano, né? É através do seu ventre, mulher, que Deus tem levantado homens e mulheres que fazem a diferença nesse mundo. Sabemos que tem os rebeldes contra o Senhor, sabemos que a maldade nascem também pessoas mais, mas não compete a nós estabelecer juízo, ou dizer: o meu filho vai ser assim, o meu filho vai ser aquilo outro. Não, amados, nós temos que confiar no Senhor, não esqueça, o Senhor é a nossa base, estamos alicerçados nele, estamos fundamentados nele. Em vão trabalha o homem, se o Senhor não edificar a casa, em vão o seu esforço, inútil vos será levantar de madrugada. Então o Senhor o sustenta. Você está preocupado: a escola do meu filho, o que eu vou dar para o meu filho? Irmãos, olha, vamos confiar, vamos descansar. Não foi o Senhor que estabeleceu assim? Então não se preocupe, Deus está no controle, Ele está cuidando de você, casal, e Ele quer dar filhos abençoados a você. Sabia disso? Outra desculpa, o egoísmo, né? Meu trabalho, primeiro eu quero ter isso, eu quero conquistar, né? Há casais que decidem não ter filhos pensando que os filhos são incômodo ou peso financeiro, que filhos podem restringir sua realização pessoal, atrapalhar sua carreira, atrapalhar seu lazer e suas viagens. Afinal de contas, filhos são despesas, trabalho, preocupação e exigem tempo. Irmãos, um pensamento como esse é um pensamento muito egoísta. Muito. Imagine se nossos pais fossem pensar assim, nós não teríamos nascido, não é mesmo? Então jamais pense assim, casal. Filho vai trazer despesa, filho vai impedir de eu estudar, filho vai impedir de eu trabalhar, filho vai atrapalhar minha estética, vai mudar meu corpo. Esse comportamento é egoísta e isso é pecado, desagrada ao Senhor. É não ter o Senhor no alicerce da nossa família. Não seremos felizes. O casal que pensa assim, ele não será feliz. A realização de uma família está em fazer a vontade do Senhor, está em obedecer a palavra de Deus. Então essas desculpas, irmãos, elas não servem, né? E elas também não agradam ao Senhor. Então, casal, vamos obedecer a palavra de Deus como o Senhor assim nos ordena, né? E por que ter filhos? A lição vai dizer aqui. Por quê? Por que devemos ter filhos? Porque, primeiro, porque é uma ordem do Senhor. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28. E como cristão devemos o quê? Obedecer a ordem do Senhor. E outra coisa, o salmo que nós lemos, Salmo 127. Por quê? Porque são herança, são bênção, é recompensa, é presente. Você vai rejeitar um presente do Senhor? É isso. É o que o Salmo 127 está dizendo, né? Para a nossa felicidade. As crianças, irmãos, quanto elas alegram lá, né? Como eu e a Gisele temos saudade quando nossas filhas eram crianças, né? Sabemos que cada momento é o seu momento, mas a criança alegra o lar. A criança alegra a família. A criança nos alegra, alegra a mim, alegra você. Por isso, amados irmãos, por isso, casal, não fiquem com medo, sabe? Não fiquem preocupados. Deixa a sua casa ser edificada por Deus. Deixa a sua casa ter o Senhor guardando ela. O Senhor, por mais que você se esforce, olha só, inútil vos será levantar de madrugada. E ele, como ele fala aqui também no versículo de número 1, a sentinela, inútil ela vigiar se o Senhor não guardar. Não adianta nada. Tanta segurança aqui e ali, de repente acontece uma coisa. Por quê? Porque é o Senhor que tem que guardar, é o Senhor quem guarda, é o Senhor quem sustenta, é o Senhor quem edifica o seu casamento e os seus filhos.
Então, por que ter filhos? Porque é um presente, é bênção e é uma ordem do Senhor para as nossas vidas. Então, amados irmãos, casal, classe abençoada, você que é um casalzinho novo aí, que pensa ter filhos e está muito preocupado, que a lição dessa manhã possa estar te fortalecendo e possa estar levando você a querer ter filhos, querer receber do Senhor essa herança, esse galardão, que é bênção, que é fortalecimento ainda mais para o teu lar. Alguns realmente, a lição vai até destacar aqui, decidem ter filhos achando que o relacionamento vai melhorar, né? Se a gente tiver filho, quem sabe a gente pare de brigar. Irmãos, muito cuidado. Vamos primeiro atacar o problema, né? Então, se o casal está tendo algum conflito, resolva isso no Senhor, na palavra do Senhor, busque aconselhamento para que você não utilize os seus filhos desde o nascimento, né? Para desculpar, ou seja, problema que há entre vocês. Ele vai dizer aqui na lição, entretanto, às vezes há casais que desejam ter filhos para ajudar no próprio relacionamento, sentem um vazio no casamento e acham que o filho será a solução para o problema. Enquanto os filhos são dependentes dos pais, tudo vai bem, mas quando os filhos saem do ninho, aquele vazio no relacionamento volta. Essa é uma das razões pelas quais casais com mais de 25 anos de vida conjugal se separam. Nós temos visto hoje muitos casais aí já com seus 25 anos, 20 anos de casado se separando, os filhos cresceram, né? Não podem mais servir, né, de desculpas ali no relacionamento e o casal se separa. Irmãos, a solução dos nossos problemas estão no Senhor, né? Nós não temos filhos para resolver nossos problemas, não é isso. Nós temos filhos porque o Senhor assim nos ordenou. Nós temos filhos porque eles são herança do Senhor, são bênção para a sua vida, são bênção para o seu casamento, são fortalecimento ainda mais para o seu lar e para o seu relacionamento, é crescimento, é maturidade, é alegria, é continuidade da sua família. Nós vamos encontrar isso na palavra de Deus. O Senhor assim determinou, irmãos, que o casal, nós vamos encontrar desde lá do Antigo Testamento, quando, né, falecia a esposa, né, ela ficava viúva, né, o irmão daquele irmão que faleceu tinha que assumir, né, aquela mulher que ficou viúva para dar continuidade, né, ao nome do seu irmão. E o filho que ele tivesse ali com aquela mulher, com a sua cunhada que ele assumiu como esposa, o primeiro filho é como se fosse filho do seu irmão. Nós vamos encontrar o Senhor disciplinando na palavra de Deus um homem que não quis fazer isso, né? Nós vamos encontrar isso lá no livro de Gênesis. Ele não obedeceu essa prática da lei, está lá em Gênesis capítulo 38, versículo de 8 a 10, né? E por isso Deus vai disciplinar e corrigi-lo. Agora nós vamos encontrar, por outro lado, o livro de Ruth, irmãos. Um ensino maravilhoso, eu gostaria até de ler essa parte do livro de Ruth com relação a isso, porque nós sabemos que Ruth foi uma moabita que ficou viúva, porque o seu esposo chamado Malom veio a falecer, como também o esposo de Noemi, e os dois filhos dela morreram, o esposo dela morreu. E ela ficou apenas com as duas noras. E dessas duas noras, uma se converteu realmente ao Deus de Israel, que foi Ruth, e a acompanhou até ela voltar à sua terra. Quando ela volta à sua terra, ela vai, juntamente com Ruth, o Senhor, pela graça dele, né, vai conceder um resgatador para Ruth, que vai ser Boaz, né? E Ruth vai casar-se com Boaz, e ele vai ter filho com Boaz, né? Boaz vai ser o resgatador. E quando o resgatador, né, pela lei do levirato, que chamava-se, né, ele assumia a esposa daquele parente seu que veio a falecer, ele era o mais próximo, que no caso aqui não havia mais filhos, né, não havia para assumir, então tinha um parente mais próximo, mas ele não quis, e depois vinha Boaz, e Boaz assumiu. E o primeiro filho que ele tinha com Ruth é como se fosse de Malom, para dar continuidade ao nome de Malom. E o texto vai dizer aqui que é como se fosse filho de Noemi. Olha só que bênção, irmãos, como o Senhor faz tudo perfeito. Capítulo 4 de Ruth, a partir do versículo 15, diz assim: ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé,
pai de Davi. Então, ou seja, o primeiro filho que Ruth tem com Boaz é como se fosse filho, tornou-se como se fosse filho de quê? De Noemi, porque na verdade era como se fosse filho de Malom. Como Malom já havia morrido, né? Apenas a esposa estava viva, que era Ruth, ele era filho de Ruth, mas Noemi o toma como se fosse dele, é lógico, sob os cuidados de Ruth, mas o toma como se fosse dela, melhor dizendo, né? Então nós vemos aqui a continuidade daquela família, aquele filho que havia morrido, mas há uma continuidade. Então nós vemos que Deus, ele planeja tudo certinho, porque coisas ocorreram que aqueles homens vieram a perder a sua vida, mas houve uma continuidade dessa família por um plano estabelecido por Deus, porque essa é a vontade de Deus. Os filhos, irmãos, são a continuação, por isso que nós lemos Salmo 128. São como os rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. E como é importante isso, né, irmãos? A roda da tua mesa. E a pergunta que eu faço aos irmãos é: você tem estado com seus filhos à roda da sua mesa, pai e mãe? Há esse momento entre vocês? Principalmente naquele dia de folga. Eu creio que essa pandemia aí foi um momento para nós, né, estarmos mais juntos, à roda da mesa, tá vendo, irmãos? Todas as coisas cooperam para o bem, porque aquela agitação de estudo, de escola, de trabalho, de repente veio a pandemia, todo mundo tem que ficar dentro de casa, é ou não é? Então, o momento para quê? Para fortalecer relacionamentos, porque muitas vezes, irmãos, né, no nosso egoísmo, na procura, né, dos nossos interesses, nós nos esquecemos do principal e deixamos de dar valor à família, aos ensinos que nossos filhos tanto precisam, à atenção que nossos filhos tanto precisam, à atenção que o nosso cônjuge tanto precisa. Então, o momento para fortalecermos relacionamento, irmãos. Então, assim são os filhos, herança do Senhor, presente do Senhor, que nós vamos ter que nos dedicar a eles, sim, dar tempo a eles, sim, mas pode ter certeza, irmãos, que eles vão dar frutos, eles vão alegrar a nossa casa, a nossa família, a nossa história, a nossa vida. E aí a lição continua na última parte, irmãos, destacando que é importante também que os filhos não são iguais. É ou não é? Ele vai dizer que cada filho é igual? Não, nós sabemos que não é. Nós vamos ver na palavra de Deus como Abel era diferente de Caim, como Jacó era diferente de Esaú, e como esse teu filho que você tem é diferente do outro filho, é ou não é? Como essa tua filha que você tem é diferente do outro filho. Eles não são iguais, são irmãos, mas não são iguais. E cientificamente nós sabemos o quanto não são iguais. Eles podem ser até gêmeos, né? Mas cada um tem a sua digital, às vezes se parece até fisicamente. Mas lá no seu interior, ó, cada um tem as suas diferenças. E cada um tem as suas diferenças, pai. Então, na educação deles, nós também temos que ter cuidado, porque às vezes a gente quer educar como se fosse tudo assim num pacote só, né? Tudo é igual. Não, tudo não é igual. Tem aquele que às vezes é mais tímido, mais acanhado um pouco. Tem aquele que não é nada acanhado, né? Ele já é mais falador, ele fala mesmo. Tem aquele que muitas vezes ele é um pouco mais bravinho, um pouco, tem aquele que é mais manso. E muitas vezes, pais, nós acabamos fazendo diferenças, né? Como nós vamos ver aqui no caso de Esaú e de Jacó. Nós vamos ver que o pai amava mais Esaú e a mãe amava mais Jacó. A diferença ali no tratamento com os filhos. Aí nós vamos ver as consequências dentro da família. Por isso, papai e mamãe, muito cuidado com isso, né? Os filhos não são iguais. Cada um necessita de um cuidado especial da sua parte, pai. De um cuidado especial da sua parte, mãe. Sabemos que isso vai dar trabalho? Vai dar trabalho, mas o Senhor assim estabeleceu e vai ser bênção. Por isso que você é mãe. Muitas vezes o pai está ali no trabalho, mas você no interior da sua casa, como diz o Salmo 128, você está atenta, né? Aquele filho que saiu do seu ventre, que é a herança do Senhor. Algumas características, né? Que o papai muitas vezes não perceba porque está lá no dia a dia da correria, mas você está ali atenta. Por isso, muito cuidado, pai e mãe, com essa saída muito intensa dos dois de dentro da casa e os filhos serem criados fora do cuidado de vocês, porque é algo também que nós devemos fazer com muita sabedoria. Peça sabedoria ao Senhor. Você, papai que trabalha, e você, mamãe que trabalha, que tem filhos, né? Para não se esquecer, não estou dizendo que você não pode trabalhar, não.
porque a mulher virtuosa, nós vemos lá em Provérbios 31, ela também ajudava, e ajudava muito, né? Aquela mulher praticamente uma mulher completa, né? Ela ajudava ali na produtividade, no sustento, mas ela estava ali ligada com seus filhos, né? Então, muito cuidado com isso, como fazer isso, como administrar isso, de maneira que nossos filhos tenham a nossa atenção, né? O que é melhor para nós, talvez começar agora, parar um pouco, trabalhar meio período. Então peça sabedoria a Deus, porque esse presente ele é muito especial, que são nossos filhos. E você, pai e mãe, vai dar conta a Deus. Nós um dia vamos dar conta a Deus da herança que Ele colocou em nossas mãos, para nós cuidarmos, para nós amarmos. Então ele vai concluir a lição dizendo: ser pai ou mãe é um grande privilégio, mas com o privilégio vem grande responsabilidade. Os lares estão se desintegrando, marido e mulher não se amam, não amam seus filhos como devem, não têm tempo para criá-los e os filhos não têm respeito pelos pais. Devemos lembrar sempre que os filhos são herança do Senhor, um empréstimo dele, e um dia vamos prestar conta a Deus da maneira pela qual criamos nossos filhos. Temos que prepará-los para serem independentes, tomar seu lugar na sociedade, ser bons cidadãos e formar os próprios lares conforme os princípios bíblicos. Essa é a nossa responsabilidade, como eu já disse aqui, né, papai? Olha, lembra lá do final do Salmo 127? Bem-aventurado aqueles que enchem dele a sua aljava. Nós carregamos nossos filhos, irmãos. Quando são pequeninos, então, né, nós carregamos nos braços, no coração sempre, para a vida toda. Carregamos eles, no bolso, né, para sustentar, dar o melhor estudo, a melhor educação. Carregamos eles ali naqueles momentos de aconselhamento, em todos os momentos, né? Mas chega um momento em que o guerreiro tem que o quê? Lançar a sua flecha. Como diz o Salmo 128. É o momento, irmãos, em que os filhos saem. E como é que eles têm que sair? Eles têm que sair em direção ao alvo certo, tendo uma referência, um lar de referência. Sair em direção a Jesus Cristo, esse é o nosso alvo, que eles jamais percam essa linha. Por isso, tudo que nós estamos transmitindo para eles hoje, irmãos, vai ser muito útil no decorrer de toda a vida deles. Por isso, como diz a palavra, ensina o menino o caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará deles. E aí chega o momento de nós lançarmos nossos filhos para a vida, né? Quando começamos depois a ver os filhos dos filhos e dos filhos, quando vemos alguns têm o privilégio de ver já até seus bisnetos, né? Então, amados irmãos, se nós tivermos um lar, né, onde o Senhor é a base, onde o Senhor é o alicerce, onde o Senhor está edificando, pode ter certeza que nós teremos um lar muito feliz. E a pergunta que eu faço a você o Senhor está edificando a sua casa? Você tem deixado o Senhor ser o primeiro da sua casa? Você tem deixado o Senhor realmente conduzir o seu lar em todas as decisões que você tem que tomar? Em tudo você tem consultado o Senhor? Pois o Salmo 127 diz de maneira muito clara, né, irmãos? Que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Sim, em vão o nosso esforço se o Senhor não estiver edificando. Se o Senhor não guardar a cidade, a segurança quem dá é o Senhor. Inútil, irmãos, é a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dorme. Por isso, descansa nele, confia. Ele está cuidando da sua casa, Ele está cuidando dos seus filhos. Esses filhos que são herança, Ele vai continuar. São presente do Senhor. São como aquele guerreiro, né, com a sua aljava, com as suas flechas, são como flechas ali na mão do guerreiro, né? No início ele tem que carregar, mas vai ser um momento que vai ser proteção para ele. Seus filhos são proteção para o seu lar, para a sua casa. Encerrando essa aula, irmãos, eu quero testemunhar sobre a minha casa, a casa que eu fui criado, a minha família, né? O meu lar, o lar dos meus pais. Não, eu sou uma continuidade, né, de Vanderlei e Lídia. Vanderlei e Lídia, minha mãe teve 9 filhos do ventre e mais 4 do coração. Então somos em 13 irmãos. 13 irmãos. E desde o princípio, né, tendo o Senhor edificando a nossa casa.
Lá no princípio ainda éramos muito humildes, né, pobres, mas nunca faltou nada, irmãos. Deus sempre sustentou o nosso lar, sempre sustentou a nossa casa, e nós éramos sempre ensinados no caminho do Senhor, no temor do Senhor. E o Senhor sempre providenciou o sustento, jamais faltou o pão, providenciou a segurança. O Senhor sempre nos guardou de todo mal, até naqueles momentos mais difíceis. Nós vimos e temos visto até hoje a boa mão do Senhor. E esses filhos, irmãos, eles casaram e eles deram frutos. E os meus pais, né, que confiaram no Senhor, edificaram o seu lar, né, na presença do Senhor, receberam, né, esse presente, esse galardão, esses 13 filhos, 13 galardão, eles multiplicaram. E sabe quantos netos surgiram? 28 netos. Até aqui são 28 netos. Olha que bênção, olha que riqueza. Minha mãe diz que ela é rica, eu sou muito rica, porque eu tenho muitos filhos, e ela realmente é rica. 28 netos. E bisnetos já são 6, mas já está vindo o 7º, que é o netinho da nossa irmã Eliane, né? A Juliana está aí esperando mais um filho, então já é o 7º bisneto. Então, olha, 13 filhos, 28 netos, 6 bisnetos, indo para o 7 bisneto, fora os outros que ainda virão. Olha quanta riqueza! Quanta riqueza! E isso, irmãos, confirma o Salmo 128, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, anda nos seus caminhos, do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A tua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Irmãos, eu me lembro lá em casa, a roda da mesa aos domingos, então, era sagrado, chegávamos no culto, muitas vezes aquela bagunça toda, né? Quando caiu na hora do café, derrubava o café, derrubava o leite, aí aquela palavra da manhã, minha toalha limpa, acabei de colocar, muitas vezes ganhando puxão de orelha, né? Indo para o culto, muitas vezes até na marma, vai para o culto, a oração, clamando, mas irmãos, nós crescemos, e assim fomos ensinados no caminho do Senhor. E o lar de meus pais foi um lar, e tem sido um lar muito abençoado, eles são vivos ainda. E aí confirma o que o salmista diz: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida. É o que ele tem visto, é o que eles têm visto, meu pai e minha mãe. Veja os filhos de teus filhos, pai sobre Israel. É o que eles têm visto. Eles têm visto os filhos dos filhos dos filhos. Por quê? Porque temeram ao Senhor, porque deixaram o Senhor edificar a sua casa, porque tiveram o Senhor como a segurança do seu lar, porque tiveram do Senhor como sustento do Senhor, do seu lar, porque receberam a herança que veio do ventre de minha mãe, ainda daqueles que foram abandonados, e os amou como filhos, deu um nome a eles, irmãos. Isso, irmãos, isso move meu coração, um grande ensino para mim. Eu tive apenas 3 filhas, uma já casou, mas, ou seja, não tenho, né, esses galardões todos, essa coragem toda que meu pai teve. Nenhum de meus irmãos foram como meus pais. Eles realmente são muito especiais com relação a isso, a família. Mas, irmãos, resumindo tudo, a família, ela é de Deus, foi estabelecida por Deus. Os filhos são herança, são presente do Senhor, são bênção para a nossa casa, é a maneira que Deus estabeleceu, irmãos, para a nossa história, para a continuidade da nossa raça e da nossa história, do nosso nome, né? Através dos nossos filhos, homens e mulheres, lá no futuro, irmão, vão fazer a diferença, e tem feito a diferença. Imagine se seus pais não tivessem você. Eu, por exemplo, sou o 8º filho. Como eu louvo a Deus de eu ter tido muito filho, senão eu não teria nascido, né? Se fosse no dia de hoje, jamais. Ela teve 9 do seu ventre, eu sou o 8º, irmãos. E hoje, pela graça do Senhor Jesus, eu posso pregar a palavra e ver vidas sendo transformadas. Ou seja, fruto daquela união, porque confiaram no Senhor. Saiba que o seu lar é especial para Deus, os seus filhos são especiais para o Senhor. O Senhor tem muito para fazer através de você. O seu casamento, você que ainda não teve filhos, não tenha medo, não tenha medo.
Edifique o seu lar, a sua casa no Senhor, coloque Ele em primeiro lugar em tudo. Orem ao Senhor e não tenham medo de ter filhos, porque eles são presente, eles são bênção. O Senhor há de guardá-los, o Senhor é a segurança, o Senhor é o sustento, o Senhor é o presente, o Senhor é o futuro, o Senhor é a bênção para toda a família. Coloque Ele em primeiro lugar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, amados irmãos, saiba que a família é um presente de Deus, é uma instituição divina, né? E é uma bênção de Deus para mim e para você, né? E os filhos fazem parte dela, são herança do Senhor, são bênçãos de Deus. Nunca esqueça, irmãos, eles não são iguais. Então peça sabedoria a Deus para ensiná-los. Mas saiba, amados, que é uma ordem de Deus e é bênção para a sua vida. Jamais os rejeite, jamais os amaldiçoe. E nunca esqueça, família é homem e mulher. E daí os filhos, no temor do Senhor, na edificação do Senhor, na segurança do Senhor, no sustento do Senhor. Aí, amados, não tem como não dar certo. E que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe seu lar, que Deus abençoe tudo que você tem planejado aí, sabe? Mas saiba, coloque todos esses planos nas mãos de Deus, porque nas mãos de Deus é só descansar. Ele dá aos seus amados enquanto dormem. Descansa, deixa Deus fazer, porque muitas vezes nós afastamos Deus e nós que queremos fazer. Deixa Deus construir o seu lar, deixa Ele ser o construtor da sua casa. E se tiver alguma coisa errada aí, deixa Ele restaurar. Ele restaura, Ele limpa, Ele cuida, mas deixa Ele entrar. Não deixa Ele do lado de fora, não. Porque Ele do lado de fora, aí é só ruína. Não tem como dar certo. Aí nós vamos ser mais um aí nesse mundo com uma família destruída. Agora, quando o Senhor, irmãos, é a nossa base, é o nosso alicerce, a vitória é certa. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe o seu casamento. Deus abençoe os seus filhos. Em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor.